Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do quadro Direto ao Ponto. Bom, esse é um vídeo onde de forma clara, bem objetiva, bem direta ao ponto mesmo, eu respondo as dúvidas dos nossos alunos lá do curso Wilcon Experience. Eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e bora responder a primeira dúvida de hoje. Bom, como primeira dúvida aqui, eu tenho a dúvida do nosso aluno Eduardo, que diz bem assim, ó. Bom dia, vi que para bordar o pet, na aula foi colocado no bastidor um tecido e duas entretelas. Me pareceu no vídeo entretelas grossas. A questão é que 2 meses atrás me pediram para confeccionar pets e eu acabei dispensando a pessoa por não saber os procedimentos. Agradeço me informar quais os melhores tecidos para colocar no bastidor ou se pode ser qualquer um que não tenha elasticidade. Já vi vídeos de pessoas fazendo com 2 camadas de entretela solúvel. Mesmo assim, devido às batidas da agulha, apareceu alguns rasgos no trabalho. Obrigado. Bom, Eduardo, é o seguinte, cara, para bordar pet é bem tranquilo, enquanto eu vou falando, eu vou colocando alguns inserts de alguns pets que nós fizemos aqui, que ficou super da hora. Fato é que independente, né, da máquina que você vai utilizar, seja máquina doméstica ou até mesmo máquina industrial de bordado, não vai ser, né, muito problema qual é a máquina. A questão toda é o material, de fato, tá? A entretela não vai ser muito relevante para o acabamento final do pet, tá? Se você usar um material próprio para fazer pet, eu recomendo o Nylon 600, que é um material bem rígido e ele é bem grosso, bem encorpado, vai dar uma sustentação legal no pet, vai dar um corpo, né, para você pegar o pet na mão e ele não ficar todo molengão, né? Então, ali no vídeo eu usei, acho que tactel, se eu não me engano, só para poder fazer mesmo o petzinho, mas ficou bem levinho, bem delicado, mas não é o ideal, tá? O material mais recomendado nesse caso aí seria realmente o Nylon 600, que é um material bem firme, tá? Ou um material chamado Cordura, são materiais mais recomendados para fazer pet, tá? Não que outros materiais não deem certo, por exemplo, tem alguns pets que eu fiz em feltro, só que ele foi todo bordado, a parte do preenchimento ali, a gente colocou um tatame com aproximadamente ali 0,36 milímetros de densidade no ponto, para ele ficar bem fechado, bem encorpado. E aí quando você tem materiais assim, igual o feltro, por exemplo, você tem que aumentar bastante, né, a densidade para ele não mostrar o fundo do feltro, porque não fica uma qualidade legal. Já se você bordar ele todo fechado, fica bacana. Aí assim, no caso do feltro, né, a gente, por exemplo, esses desenhos que eu estou te mostrando aqui na tela, eles foram bordados num feltro preto, de cor preto, tá? Com tatame preto também, bem denso, bem fechadão, justamente para dar esse corpo. E ele ficou, conforme você pode ver na imagem, ele ficou bem encorpado, bem fechado mesmo, bem denso, né? Então é uma característica de pet. Qual a facilidade, qual a vantagem de fazer o pet fechadão, bem denso assim? É porque você consegue colocar ele em qualquer material, né? Você consegue colocar ele no calçado, você consegue costurar ele, por exemplo, numa jaqueta, num moletom, ele não fica molegão, fica melhor, tá? Agora, no caso do feltro, eu preferi bordar com uma densidade dos pontos bem fechadas para poder ficar bem encorpado, para ele ficar realmente, de fato, bem pesado. Esse era o objetivo desse pet aí. Mas você usando um material como o Nylon 600 ou o material Cordura, você não precisa gerar tanto nos pontos. Vai te economizar alguns pontos na hora de bordar e ele vai ficar pesado, ele vai ficar resistente da mesma forma por conta do material ser mais grosso. Com relação à entretela, em caso de usar materiais mais grossos desses, você não vai se preocupar, né? Não vai precisar se preocupar com tanta entretela, porque o entretelamento, você precisa de entretelar bastante o material quando você tem um material muito maleável, com muita elasticidade, né? Aí torna-se um problema se você não entretelar com uma entretela resistente, uma entretela aí de rasgo difícil, de rasgo desorientado. A entretela de rasgo desorientado ela é melhor para poder forçar a qualidade do bordado, ali, sustentar o material quando está bordando, tá? A entretela de rasgo difícil é melhor ainda, porque ela resiste ao rasgo até mesmo com as mãos, você tem que cortar a entretela com a tesoura. Esse tipo de entretela ela é melhor para suportar o deslocamento do tecido, tá? Então eu recomendo aí esse tipo de entretela também. O fato de ser mais grossa ou não vai depender do material. Se você for usar um material mais maleável, se você colocar uma entretela mais resistente um pouco, a intenção é que o bordado não desencaixe o contorno, não repuxe tanto, e aí o bordado fica com uma qualidade melhor, tá? Mas tudo é questão de teste. Entretela não adianta, você tem que realmente fazer teste, tem que ter um leque variado de entretela aí, o maior número possível de entretelamento que você puder. Com relação às gramaturas, é importante você ter gramaturas de entretela diferentes para você fazer teste, tá? E realmente é o caso aí de fazer teste para ver qual vai se comportar melhor, tá? Mas usando materiais
como o nylon 600 e o Cordura, você pode usar uma gramatura simples, por exemplo, uma gramatura de entretela aí em torno de 30 gramas por metro quadrado, tá? De rasgo fácil mesmo, vai suportar bastante, aí, com bastante facilidade na hora de bordar, porque o material é de grande resistência. Nesse do vídeo que eu te mostrei na aula ali, eu como usei o Tactel, que é um material bem maleável, bem fininho, eu usei uma entretela, 2 camadas de entretela de gramatura 40, para poder resistir e o tecido não deslocar, tá? Mas se você tem, por hora, que bordar um tecido mais firme, aí não tem problema você usar uma entretela mais maleável, uma entretela mais fina, tá? Não tem problema nenhum. Pode fazer que vai dar super certo. Beleza? Espero ter ajudado aí com a sua dúvida. Bom, agora eu tenho a dúvida do nosso aluno Renato, que é lá de Portugal, que diz bem assim, a dúvida dele é o seguinte: boa noite, para bordar em uma t-shirt de malha com bastante elasticidade, tenho de dar a densidade bem espaçada? Bom, essa é a dúvida do Renato. Bom, vamos responder aqui então a dúvida do Renato. Renato, é o seguinte, toda vez que você for bordar um material bastante maleável, independente do tecido, tá? Pode ser malha de algodão, malha PV, malha piquê, qualquer material desse tipo que tem um grau de elasticidade ou a maleabilidade do material é muito flexível, né, vamos dizer assim, na mão você consegue perceber isso, a gente tem que adotar alguns cuidados, tá? E esses cuidados não são apenas no Wilcon não, tá? A gente tem que ter alguns cuidados na máquina também. Mas vamos começar ali pelo Wilcon para você entender. Bom, no Wilcon é importante a gente aumentar o travamento, tá? Então, assim, o que a gente trabalha com ponto suporte convencional ali de um ponto suporte na maioria dos tecidos mais firmes, no caso da malha, você pode trabalhar com 2 tipos de ponto suporte, tá? Então, você vai lá na ferramenta do Wilcon, ponto suporte, e habilita ali, você pode trabalhar com ponto suporte tatame duplo, para aumentar o travamento. Ah, Gixson, mas vai aumentar a quantidade de pontos do bordado. Obviamente, vai aumentar, mas por um motivo, por uma razão plausível, que é aumentar o travamento, né? Estruturar melhor o material, uma vez que o material é mais maleável. Se você não estruturar ele para a máquina bordar, vai acontecer dele desencaixar ou vai enrugar o tecido, tá? Então, no Wilcon, eu recomendo isso, você aumentar o travamento colocando mais pontos de suporte. Recomendo aí pelo menos 2 pontos de suporte, no caso de objetos em tatame, pelo menos 2 pontos de suporte tatame, tá? No Wilcon tem ali a ferramenta para você colocar um ponto de suporte duplo, que pode ser o tatame, ou tem ali a propriedade para você colocar 2 pontos de suporte, um tatame e o segundo tatame também. Esse é uma dica que eu daria para você melhorar aí a qualidade na hora de bordar nesses materiais maleáveis no Wilcon, tá? Claro, bordar na máquina, porém usando as propriedades aí de programação de bordados do Wilcon. Então, primeira dica seria essa, ponto suporte tatame, reforçar aí. Segunda dica, no Wilcon você pode trabalhar com uma compensação de encolhimento um pouco maior, já garantindo porque o material vai deslocar, não tem jeito, por mais que você coloque travamento, por mais que você coloque entretelamento correto na máquina, ele tem a característica de desencaixar, não é desencaixar, ele tem a característica de encolher um pouquinho o tecido. Então os pontos eles vão ser comprimidos ali pelo próprio processo natural do bordado sendo executado lá na máquina. Haja vista que o tecido é mais maleável, ele vai dar uma leve encolhida. Então, para isso, eu recomendo que você coloque, no caso da malha, compensações de encolhimentos maiores do que as quais você está usando para um tecido plano, por exemplo, tá? Então, se você usa ali para o tecido plano 0,30 milímetros, por exemplo, de compensação de repuxo, né, que é o mesmo que compensação de encolhimento, já no caso da malha, eu sugiro você realmente aumentar aí para 0,50, 0,60. Claro que vai depender de teste, porque depende do tamanho do objeto, da distância, do deslocamento do objeto. Por exemplo, um objeto de tatame, por exemplo, cuja distância é de 2, 3 centímetros, se você colocar em torno de 0,40 milímetros de compensação de encolhimento, talvez seja suficiente para ele compensar o encolhimento natural do tecido, da malha no caso, tá? Porém, se você for trabalhar com objetos ali com 5, 6 centímetros de ângulo, né, de alinhamento no tatame, é importante você aumentar esse valor para 0,6, 0,7 milímetros de compensação de encolhimento, tá? Então, claro que isso tudo é teste, depende muito do desenho, tem várias variáveis aí que a gente pode considerar, mas falando de um modo geral, essas dicas aqui vão te ajudar bastante assim, a achar um norte ali para melhorar a qualidade dos seus bordados na malha. E terceiro ponto é com relação à densidade, né? Se você trabalha pontos planos ali, né? Tatame, por exemplo, um tecido, por exemplo,
que você trabalha num brim, né, que aguenta bastante ponto. Se você trabalha com 0,38, né, que mais ou menos ali é o valor que o Wilcon oferece por padrão, nesse caso você vai trabalhar 0,38 milímetros, vamos supor, no ponto cheio, tá? E 0,40 milímetros na densidade do tatame. Se você for levar esses mesmos ajustes para a malha, vai ser de fato realmente muito pesado. Então você pode abrir um pouquinho, espaçar um pouquinho os pontos. Eu recomendaria, tudo é caso de teste, tá? Mas ali na malha, para você fazer ponto cheio, dependendo da largura, tá? Da coluna, eu recomendaria em torno de 0,45, né, milímetros de espaçamento no ponto cheio. E no tatame, da mesma forma, eu recomendaria em torno de 0,45, 0,48 de espaçamento na densidade do ponto, tá? Justamente por quê? Porque na malha, quanto menor o esforço você fizer sobre esse material, menor o risco de ele encolher muito. Se você colocar um material, se você colocar uma densidade do ponto muito densa na malha, vai repuxar bastante o material e isso tende a fazer com que o bordado não fique legal, fique muito pesadão na malha, né? É até desconfortável para usar uma camiseta de malha, por exemplo, com um bordado muito denso, muito pesado, ele pesa bastante sobre a malha. Então, abre um pouquinho o ponto, sim, ali no tatame, no ponto cheio, né? Folga ali um pouquinho, uns 20% de espaçamento ali, justamente para você ter uma qualidade de um bordado, não ficar tão ralo, vamos dizer assim, se esse não for o objetivo, obviamente, mas ele ficar leve para esse material. Então, estão aí essas 3 dicas aí com relação ao Wilcon. São dicas básicas, tá? Para você testar quando for bordar na malha. Antes de fazer a programação ali, antes de bordar, faz esses ajustes na programação e testa para ver se vão realmente melhorar o resultado. As chances são que vai melhorar bastante, tá? Mas isso por si só não resolve o problema, porque a gente tem também que ter alguns cuidados lá na máquina de bordar. Então, vai bordar malha, na máquina de bordar, é importante que você tenha alguns cuidados. Primeira coisa, checar a tensão do fio, tanto superior quanto inferior. A regulagem da bobina tem que estar calibradinha, certinho, para você conseguir fazer com que o bordado seja feito de maneira adequada na malha, tá? Claro que em qualquer material, né? Mas na malha isso pesa um pouco mais. Se não tiver com os ajustes corretos, vai dar problema, vai desencaixar, vai enrugar o material. Para você analisar se a tensão do seu bordado está certinha, eu vou sugerir uma coisa. Faz uma linhazinha reta em ponto cheio, entrada C mesmo, com 3 milímetros de espessura. Né? 3 milímetros. Faz uma linhazinha com 3 milímetros de espessura na entrada C em ponto cheio, coloca essa densidade de 0,45 que eu falei, borda no pedacinho de malha, com entretela mesmo, e olha o avesso. O avesso dessa coluna de 3 milímetros, coloca a cor superior preto e na linha de bobina coloca branca, para você observar realmente o avesso. Virou do avesso, você vai ter que observar que essa coluna, né, esse ponto, né, esse objeto de 3 milímetros de largura, ele tem que ter uma coluninha no meio de aproximadamente 1 milímetro, que vai ser a linha de bobina. E nas laterais ele vai ter em torno de 1 milímetro para o lado esquerdo e 1 milímetro para o lado direito, de linha preta. Tá? Essa é a recomendação ideal para você saber que realmente a sua linha de bobina, a tensão de fio de um modo geral da sua máquina, tanto a linha de bobina quanto a linha superior, está com a densidade correta, estão com as densidades corretas. Então é bom você avaliar por esse parâmetro aí, tá? Primeiro avalia a densidade do ponto, né? A regulagem do ponto na máquina, o ajuste de tensão do fio na máquina, se ele está correto. Se tiver ajustado dessa forma, beleza, vamos para o próximo. A próxima dica é, quando você for colocar o material, a malha, no bastidor, evita ficar, depois de colocar, evita de ficar esticando a malha, porque vai criar uma pressão, né? O bastidor vai manter a malha muito travada, muito esticada. Quando a agulha fizer a perfuração que for fazer o bordado, ela vai romper o fio da malha e vai encolher, ou seja, o bordado vai sofrer uma pressão sobre o tecido, ele vai executar uma pressão sobre o tecido, que quando a agulha romper a trama da malha, essa pressão ela vai ser exercida para dentro, então isso também tende a dar um problema, tá? Então o importante é que você não estique demais a malha, mas também não deixe frouxo com dobra, ele tem que ficar plano, tá? Bonitinho ali, plano, sem esticar e também não pode ficar frouxo, tem que ser o meio termo, né? É uma recomendação que eu dou para você entretelar certinho ali a malha na hora de bordar. Ainda com relação na máquina, né, uma outra dica que eu dou, a malha, o material que você for usar para entretelar, tá? É importante, quando você pode, em vez de usar uma entretela muito grossa, porque a malha fica pesada, usa uma entretela, aquela entretela tecida, né? Que o rasgo não é fácil, que você precisa rasgar com a tesoura. Esse tipo de entretela suporta melhor o travamento dos pontos, né, diante a entretela de rasgo fácil. A entretela de rasgo fácil, de fato, ela é muito boa de usar,
porque você é fácil para você limpar depois que termina o bordado. Só que ela naturalmente ela tem uma estrutura, né, de travamento menor do que a entretela de rasgo difícil, tá? Então, com isso, você pode o quê? Você pode abrir mão um pouco das entretelas muito grossas para bordar malha. Se você for usar uma entretela de rasgo fácil, é normal você ter que usar 2, 3 camadas ou até mesmo usar uma camada só, porém de uma entretela muito grossa. E que na malha vai ficar de fato muito pesado. Então eu recomendo você trocar aí o tipo de entretela de rasgo fácil para um rasgo difícil, que é aquela entretela tecida, tá? E aí você pode abrir mão aí, abaixar um pouco a gramatura, deixando ela mais fina, justamente para o bordado ficar mais maleável, ficar com a cara, com um aspecto mais soft, tá, na malha. E aí, claro, você vai ter que cortar com a tesoura o excesso de entretela, porque não dá para cortar, não dá para puxar na mão, tá? Uma outra dica aí para complementar na máquina, tá? Com relação à qualidade do bordado ao bordar na malha, é a agulha, tá? Se você usar uma agulha com a ponta muito aguda, que são as agulhas ponta R que a gente chama, né? Pelo menos na Grossbeck é assim. Por exemplo, a espessura da agulha, né? O tamanho da agulha tem que ser de acordo com o tipo de material. A malha não pede uma agulha muito grossa, tá? 75/11, 70/10 vai bordar muito bem na malha. Mas é importante você usar uma agulha cuja ponta seja uma ponta mais boleada, que é justamente para não romper o fio da malha e aí você perder a qualidade do bordado, tá? Então, usando a agulha correta, você vai ter uma qualidade de bordado na malha superior. Então, juntando todas essas dicas que eu dei no Wilcon, mais essas dicas, essas recomendações da máquina, certamente você vai ter sim uma qualidade melhor dos seus bordados, ainda que executados na malha, beleza? Bom, então agora nós vamos responder a dúvida da Thaís, que também é a nossa aluna lá do curso, tá? Então vamos lá. Programando a borboleta, parte 2. Vamos ver aqui o que ela fala. Tá, executando uma borboleta, que é dada como desafio lá no curso, criando o bordado de uma borboleta. Ela fala o seguinte: é sugerido que quando utilizar o ponto tatame, colocar início e fim do bordado em extremidades distintas, pois no meio pode ser perigoso. Isso se aplica sempre ou apenas em objetos pequenos, ou pelo fato do carimbo usado. Mais uma vez, obrigado. Bom, vamos lá, Thaís. Deixa eu te mostrar na minha tela aqui, que vai ser melhor para poder te orientar, tá? Fica mais fácil. É bem isso aqui, ó. Eu vou colocar esse bordado para percorrer aqui, Shift R, né? Vamos colocar ele para percorrer, vamos colocar uma velocidade intermediária aqui, para poder ele caminhar. E aí, enquanto eu vou falando, o bordado vai acontecendo na tela. Você pode perceber que enquanto está realizando o tatame, ele começa em uma extremidade e termina na outra, tá vendo? Ó, começa o A aqui e termina lá em cima. Já o coração vai acontecer diferente, olha, tá vendo? Ou seja, ele fez a parte das letras começando em um extremo e terminando no outro. Então, vou voltar aqui para você ver, ó. O E, por exemplo, ele começou bordando o tatame nessa parte de baixo aqui. E aí eu vou clicando com o botão direito aqui no 100 para poder ir percorrendo. E ele termina exatamente lá na outra ponta. No T, a mesma coisa, tá vendo? Ele começou aqui embaixo, vai percorrendo até na outra ponta. O M, ó, a mesma coisa, ele começou de um lado e vai até o outro. O A, mesma coisa, começou aqui de baixo e aí vai bordando até chegar na outra ponta. Já o coração, ele vai começar do lado esquerdo, igual você viu aqui. E aí, em vez de terminar aqui pelo canto direito, ou seja, ele vai até o canto direito, costura e vem finalizando o bordado pelo meio. Isso aqui que eu falei na aula, que sempre que você puder, é importante não permitir que isso aqui aconteça. Por quê? Se você estiver trabalhando com material, com uma máquina industrial, por exemplo, o material não estiver entretelado certinho, ou a malha acabar se movimentando muito por várias razões, você pode ter um buraco aqui no meio, tá? Na hora de encontrar essas duas partes do tatame. Então você bordou de um lado até o meio, quando a máquina vai para o outro lado e vem bordando para encontrar no meio, pode criar uma gretazinha, tá? Então assim, eu não recomendo. É claro que tem situações que você não tem o que fazer, você precisa realmente começar e terminar pelo meio, porque você tem algum outro objeto no canto para fazer a conexão e tal, então não tem muito o que fazer em alguns casos. Mas sempre que você puder, você prefira fazer igual foi feito aqui nessas letras, tá? Começa bordando de uma extremidade do objeto e vai até a outra extremidade, justamente para não criar essa possibilidade de problema lá na máquina, tá? Então, o coração aqui, ó, qual é a recomendação?
nesse caso aqui, nós podemos fazer o seguinte: começou a bordar aqui no canto esquerdo, eu vou pegar essa cruzeta aqui, eu vou levar para o canto direito, para poder ele terminar na outra extremidade. Então, sempre que possível, você começa assim, bordando o tatame de um lado, tá? E termina do lado oposto, tá? Exatamente no sentido de início e final do ângulo do ponto. Aqui do coração, por exemplo, o ângulo está nessa posição aqui, vertical, alinhado um pouquinho, né? Deixa eu ver quantos graus que ele está aqui, eu vou clicar 2 vezes. Ele está num ângulo de 100 graus, tá vendo? O enchimento aqui, que é o enchimento complexo, que é o ponto cheio, tá? Então ele está com um ângulo de 100 graus, pode ver que ele está com uma leve torçãozinha para a esquerda, né? Mas beleza, independente do ângulo, se eu colocasse aqui, por exemplo, 0 graus, ó, da mesma forma, a recomendação nesse caso seria fazer o seguinte, ó, deixa eu tirar o TrueView aqui e voltar alguns pontos, para você ver que nesse caso aqui também, pode ser que não é assim, gente, isso vai dar errado sempre, não necessariamente, não é isso que eu estou dizendo, mas é indicado, tá? Eu recomendo. Então, sempre que puder, analise o bordado, analise o tatame, para ver se você pode começar de um extremo do objeto e terminar no outro lado, tá? Justamente para não acontecer esse desencaixe aí no meio, porque quando ele vai emendar, pode acontecer sim, dependendo da tensão da regulagem do fio na máquina, do material, tipo de agulha, enfim, vários fatores podem contribuir para que esse encaixe no meio não aconteça de maneira legal. O mesmo que aconteça, ele pode, como é o último fio de arremate ali do acabamento da linha, pode dar uma diferençazinha, tá? E aí ficar com aquela cara de emenda, sabe? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Não é sempre, não é regra, tá? Mas sempre que possível, igual o caso desse desenho aqui, já que pode, por que não fazer, né? Então eu mudei o ângulo aqui, ó, para te mostrar que mesmo só mudando o ângulo, isso pode acontecer, tá vendo? Pode dar problema também, ó. É o caso aqui. O que ele fez? Ele bordou até aqui, ó, nessa partezinha aqui, tá? E aí depois ele seguiu para fazer aquela parte de baixo e ele vai voltando e obrigatoriamente ele precisa encaixar aqui, né? Ele precisa terminar aqui esses pontos dessa parte do coração. E é exatamente na hora de fazer essa linhazinha aqui que pode dar problema, tá? Então, podendo evitar, faça exatamente isso. Coloque os pontos, aqui também aconteceu a mesma coisa, tá vendo? Porque eu mudei o ângulo, tá? Então, se eu pudesse, nesse caso, vamos deixar o ângulo que estava, tá? Com esse sentido aqui, e você vai colocar num extremo, para começar o bordado no extremo do objeto, e vai terminar o bordado no extremo oposto do objeto, justamente para ele não ter, tá? Esse grau, essa possibilidade de desencontrar ali o encaixe do desenho, tá? E claro, isso não é uma dica isolada, você pode também, Thaís, se preocupar em fazer o seguinte: se você colocar todos os tatames num sentido único, né, o ângulo do tatame no sentido único no bordado, por exemplo, aqui você consegue perceber que ele está variado. Por exemplo, esse aqui, ó, o T, está com 150 graus, ou seja, ele está nesse sentido aqui, conforme você pode observar. Tá? Esse aqui já está no sentido contrário, 30 graus. Por que isso aqui? Justamente para ele variar o deslocamento, né? Para ele variar o deslocamento do tecido, porque não adianta, o tecido vai deslocar. E aí, para você suavizar esse deslocamento, não forçar o tecido sempre no mesmo ângulo, é que a gente coloca objetos em tatame com variações de ângulo diferente. Tá? Então aqui está com um ângulo de 150, aqui está com um grau de 30, aqui no A ele está com 30 também, já que no M 150, e aqui ele está com 100 graus, tá? Ah, Gibson, então se eu colocasse, por exemplo, selecionar tudo aqui, e colocasse tudo, por exemplo, 90 graus, tá? Que é tudo vertical, o que aconteceria? Ele sofreria, né, naturalmente, na hora que fosse bordar, a máquina exerceria uma pressão muito grande, tá? No sentido vertical da trama do material a ser bordado. Por quê? Porque todos os objetos, todos esses objetos aqui, eu coloquei no ângulo vertical. Então a máquina estaria forçando o tecido a ser encolhido num grau muito elevado, tá? Na vertical, justamente porque todos os objetos foram criados, nesse caso aqui da simulação, no sentido do ângulo na vertical. Então a máquina vai repuxar o tecido, tá? Não tem jeito, a máquina sempre vai repuxar o tecido, só que você tem que contribuir variando aí o ângulo sempre que possível, né? Tem essa primeira dica que eu dei na hora de encaixar, coloca nos opostos, tá? Os objetos, o início e o final do objeto, coloca nos lados opostos do objeto, ao ângulo do ponto, justamente para ajudar a não desencaixar o meio ali, o encontro, né? O remate do desenho. E também prefira, quando possível,
variar a angulação dos objetos tatame dentro de um mesmo desenho, justamente para a gente ter uma distribuição de forma não igual, né? De forma irregular, de forma diferente. Cada objeto vai ter um grau de encolhimento, porém cada um vai deslocar o tecido para um lado. Então, no final, há uma compensação natural com essa distribuição, fazendo com que você tenha menos problema com o desencaixe do desenho ou com torção do tecido, tá? Então, prefira sempre possível fazer essas recomendações aí, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Bom, agora eu tenho aqui a dúvida do Paulo, tá? Também aluno lá do nosso curso Wilcom Experience. Vamos ler aqui a dúvida dele. Com relação a ajustes no ponto tatame, tem uma dúvida. Existem ângulos de pontos ideais ou mais recomendados para o tatame? Pois uma vez fui bordar bandeiras utilizando o ângulo de 30 graus no tatame e o contorno desencaixava. Aí eu mudei para 45 graus e corrigiu este erro, ficando perfeito o contorno. Bacana a sua colocação, a sua dúvida é muito pertinente, tá, Paulo? Inclusive, eu acabei de responder ali a dúvida da Thaís, e isso aqui também vai acabar ajudando a Thaís, então vai ajudar aí bastante gente, tá? Acontece o seguinte, pensa no tecido como um xadrez, né? O tecido ele é montado, né? Ele é construído, né? O tiá constrói o tecido com um fio num sentido e outro no outro, tá? Ele vai tecendo o tecido exatamente criando uma grade, tá? Vou fazer com as mãos aqui para poder você entender. Vai ser mais ou menos isso aqui, né? Ele vem uma linha para um lado, outra linha para o outro, ele vai tecendo o tecido, tá? Geralmente tecido planos, obviamente, são feitos dessa forma. Malha, o padrão já pode mudar um pouco, tá? Dependendo do material, a composição do tecido não é exatamente assim como eu estou falando. Mas, em maioria dos casos, quando o tecido é feito por um tiá, ele é montado os fios dessa forma. Um vem na horizontal, na vertical, e outro vem na horizontal, montando ali, e ele fica com uma trama perfeita. Tá, gente, mas o que isso tem a ver com bordado computadorizado? Tem tudo a ver, sabe por quê? Quando a máquina vai executar, né, o bordado, né, quando ela vai costurar o desenho, ela tem que escolher um ângulo, né? Lá na programação do Wilcom você escolhe um ângulo para o bordado, igual você falou ali, você colocou 30 graus e deu errado. Quando você colocou 45 graus, deu certo. Por quê? Porque você dividiu o trabalho dos motores X e Y da máquina. Caraca, Gixson, que loucura, não... Tá ficando difícil. Na verdade, não. É porque quando você trabalha o ângulo de 45 graus, que é exatamente esse ângulo aqui, ó, você está usando os motores X e Y da máquina de maneira proporcional. Você está usando cada um à sua maneira. Claro que isso é uma informação técnica, mas isso não, de fato não vai influenciar na qualidade do bordado, tá? Se você vai botar mais um motor X para trabalhar, mais um motor Y, isso realmente é uma informação técnica que não vai te ajudar muito, possivelmente. Mas o fato é que quando você coloca esse sentido de 45 graus, que está trabalhando o motor X e está trabalhando o motor Y da máquina, ele vai exercer uma pressão por sobre o tecido e essa pressão não vai tanto influenciar o tecido. Por quê? Porque a resistência do tecido exatamente nesse ângulo de 45 graus ela é maior. Né? Se você montar, por exemplo, uma estrutura na mão, né, você vai ter maior dificuldade de encolher esse material no ângulo diagonal. Então, se você pegar, por exemplo, uma esteira, sabe aquelas esteiras de roça, de antigamente, se você analisar uma esteira, ela não tem né? Ela não tem exatamente essa mesma construção da malha, tá? Mas se você amarrar uma corda na esteira, né, no sentido horizontal ou vertical, ela vai ter um grau de deslocamento, tá? Que é muito maior do que na diagonal, porque na diagonal ela tem esse travamento, tá? Aí voltando para o tecido, ela tem esse travamento que o tiar montou. Então, na diagonal, o tecido, né, em resumo, tá? Eu falei esse monte de detalhe técnico que acaba confundindo, mas beleza, não posso deixar de falar, porque tem gente que prefere realmente um conteúdo mais técnico. Mas, para ser mais simples aqui, para simplificar, de fato, o material no ângulo de 45 graus, ele resiste melhor, tá, ao deslocamento do tecido. O material ele tem maior resistência, tá, né, quando você repuxa o tecido nesse ângulo de 45 graus, porque a trama está resistindo. O tecido, né, os fios na vertical e os fios que foram montados na horizontal para tecer o tecido, eles têm uma resistência maior, tá, a qualquer coisa, inclusive ao bordado. Então, quando você coloca o ângulo do bordado, do ponto, seja o tatame ou o ponto cheio, no ângulo de 45 graus, a máquina está tendo uma dificuldade maior de encolher o tecido, porque o tecido ele tem um grau de resistência, vamos chamar assim, maior nesse ângulo. Já quando você coloca o ponto tatame ou ponto cheio na vertical ou na horizontal, você vai meio que pegar a parte mais frágil da composição do tecido, então ele vai ter uma facilidade de encolhimento maior. Tá? A questão toda não é o bordado,
é a matéria-prima, tá? O tecido que você vai bordar, que ele tem algumas posições que você coloca, que ele vai ficar mais frágil de acordo com o ângulo do ponto. Caramba, Gixson, mas vai ficar difícil controlar isso. De fato, vai ficar difícil, porque dependendo do material, quando a costureira vai cortar, por exemplo, a frente da camisa, para colocar na máquina para bordar, dependendo da forma com que ela corta, a trama vai estar às vezes vertical, às vezes vai estar diagonal, então vai depender muito, então vai dar para você cuidar disso sempre, tá? Mas eu estou te dando uma informação técnica que pode contribuir, pode na verdade responder ali o motivo pelo qual você só mudou o ângulo de 30 para 45 graus e resolveu. Porque 30 graus pegou o tecido justamente numa posição onde ele era mais frágil, tá? Onde ele tinha um grau de deslocamento, um grau de elasticidade quando a máquina bordava muito maior. E aí fazia o seu desenho desencaixar. Já quando você colocou 45 graus, que é o que eu falei sobre ali a resistência do tecido ser maior, você teve uma qualidade maior no bordado, porque o tecido resistiu ao ângulo do ponto que você colocou. Ele resistiu mais ao deslocamento, à força que a máquina de bordar estava exercendo sobre ele. E aí ele ficou com uma qualidade melhor. Então, Gixson, o que você conclui disso? Sempre que possível, prefira realmente trabalhar com ângulos diagonais, tá? O ângulo diagonal ele é muito bom para trabalhar com materiais mais maleáveis, tá? Ele tende a ter uma qualidade melhor, nesse caso, do que ângulos horizontais, 100% horizontais ou 100% verticais. Aí, no caso, eu estou me referindo ao ângulo 0 graus, e no caso, 0 graus é o horizontal, e 90 graus seria o ângulo vertical. Então, quando você coloca 45, você quebra ele pelo meio ali, né? Você coloca o valor em 45 graus. Agora, é claro, não dá para ser ferro e fogo com isso, né? Você tem que variar, tem que colocar 35, colocar 40. Ainda há pouco eu falei ali com a Thaís para variar a angulação do ponto tatame em objetos dentro de um mesmo desenho, justamente para repuxar o tecido de maneira desproporcional e o desenho ficar de um modo geral bonito e não repuxar tanto o tecido, para ele não ficar muito embodocado, principalmente se for malha, né? Agora, também vale essa dica aí que eu estou te passando, tá, Paulo, para você fazer os testes. É claro que cada desenho pede uma angulação, ele não pede, né? Você vai colocar a angulação que você quer, mas tenha em mente que sim, isso vai sim influenciar no grau de deslocamento. Uma dica legal, por exemplo, vamos supor, eu tenho um quadradinho, um retângulo de 10 de largura, 10 centímetros de largura, claro que é isso aqui, né, pequenininho, 10 de largura por 2 de altura. Gixson, qual o ângulo que você colocaria? Se você colocar 45 graus, vai dar um resultado bom, igual a gente já falou. Se você colocasse 90 graus, também daria um resultado legal. Se você colocasse 0 graus, que seria horizontal, 100% horizontal, não seria tão bom assim. Por quê? Ele vai bordar do ponto inicial até o final do objeto, são 10 centímetros de deslocamento. Então, o tempo que a máquina ficaria bordando no mesmo sentido seria muito grande. Então, o grau de deslocamento do tecido também seria enorme. Então, procura trabalhar, né, o ângulo de acordo com as posições, de acordo com as distâncias menores dentro do próprio objeto. Tá? Isso também é uma boa, eu costumo trabalhar isso. Então, em vez de pegar assim, colocar o sentido do ângulo de acordo com a posição de maior distância, né, assim, onde você mede o extremo de um objeto até o extremo do mesmo objeto, e o ângulo fica muito comprido, tá? Eu não recomendo. Então é melhor pegar os ângulos menores. Isso em caso de objetos grandes, né? Aí que a gente vai estar... A gente está falando aqui de tatame, tá? Assim, a maior parte dessas explicações que eu estou passando é aqui no tatame. O ponto cheio não se aplica tanto, mas também tem os seus cuidados. Por exemplo, letra. Você não tem como escolher muito bem essa questão de ângulo, porque você tem que fazer o ponto cheio contornando a letra para ficar bonito, né? Fazendo a angulação da letra para ficar bonito. Então não tem o que fazer. Qualquer material que você bordar, aí realmente vai valer as recomendações ali que eu dei para a Thaís, sobre questão de compressão de colhimento, ponto de suporte, tipo de entretela. Aliás, para a Thaís não, lá atrás eu falei, acho que foi para o Renato, lá de Portugal. Mas enfim, é isso, tá? É só fazer as alterações aí da angulação para que você não tenha um deslocamento tão grande do tecido, respeitando essas dicas que eu passei. Então é isso. Seguindo essas recomendações que eu passei, você vai ter esse discernimento que realmente o ângulo influencia sim. Agora não tem jeito, né? O importante realmente, antes de bordar efetivamente o desenho para o cliente, pega um material, tá? Pega um material semelhante ao que o seu cliente mandou. Antes de bordar direto na peça dele, faça uma amostra, tá? É importante fazer uma amostra. O teste não vai, tipo assim, não adianta. Nada resiste ao campo de batalha, tá? Então não adianta você, vou criar o desenho no Wilcon e vai ficar lindo. Não. É realmente importante você levar para a máquina e bordar, de fato, no material semelhante, ou seja, no material igual
ao que o cliente te mandou de matéria-prima. Então vamos supor que ele mandou umas camisetas lá em malha PV. Então é importante que você tenha um pedacinho de malha PV para você estar bordando no mesmo aro, no mesmo bastidor, com a mesma entretela, o mesmo desenho, com as mesmas linhas, agulha, tudo igualzinho, para você criar um gabarito de padrão, de processo, de qualidade, e depois levar para o material dele. As chances de você não ter problema e não ter surpresa será realmente muito grande, né? As chances de você não ter surpresa desagradável fazendo esse teste que eu estou recomendando. Faça o teste antes de bordar. Agora, de nada adianta, se o cliente te manda um material, malha PV, por exemplo, e você vai fazer o teste para o cliente no brim, não tem como você garantir que o resultado bordado no brim vai ser o mesmo da malha, tá? Então é importante fazer o teste no mesmo material. Isso para poder, assim, garantir que você vai ter resultado igual você está analisando na amostra. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido claro aí nas informações. É claro que são informações técnicas, teóricas, um pouco chatas, mas de muito resultado lá na máquina. Então, se você seguir fielmente ali os resultados indicados nesse vídeo aqui, a chance de você ter uma qualidade melhor nos seus bordados realmente vai aumentar muito. Beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.